Programa Nova Vida. Oferecimento Bampará. Cada dia melhor para você. Está começando mais um programa Nova Vida, o programa da família paraense. Hoje nós vamos falar sobre as causas e os efeitos de um mal que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mata todo ano 5 milhões de pessoas, entre jovens, adolescentes, adultos e idosos. Nós vamos falar sobre tabagismo. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A pessoa que fuma fica dependente da nicotina. Considerada uma droga bastante poderosa, a nicotina atua no sistema nervoso central, como a cocaína, a heroína e o álcool, com uma diferença: ela chega ao cérebro em apenas 7 segundos. Eu trabalhava vendo peso desde meus 10 anos com meu avô e eu peguei uma bagana de cigarro jogada na Praça do Relógio e comecei a fumar. A gente pode até dizer que é uma doença das crianças, porque nós temos casos que começaram a fumar com 5 anos, 8 anos, 10 anos, mas a faixa etária sempre é 12, 13 ou 14 anos. Geralmente a família, alguém fumava, ou conhecidos, e aí começaram a fazer o uso como para ver o que acontecia, né? A curiosidade. E imitar, porque antigamente a propaganda era cruel. Associava todas as coisas bonitas ao esporte, né? O glamour. Então era fácil de imitar e começar a fumar. E depois vai se tornando dependente. Quando o fumante para de fumar, pode apresentar alguns sintomas desagradáveis, tais como dores de cabeça, tonteira, irritabilidade, agressividade, alteração do sono, dificuldade de concentração, tosse, entre outros. Esses sintomas caracterizam a síndrome de abstinência da nicotina, porém não acontecem com todos os fumantes que param de fumar. Nessa fase bem inicial, ele relata que experimentou a droga, tem enjoo, né, dor de cabeça. Mas depois vão se acostumando. O que acontece é que quando ele é fumante, assim, já de longa data, eles começam a apresentar os sintomas. E um dos principais realmente é o aumento da pressão arterial. Porque é uma substância vasoconstritora, é uma substância também que, como eles já vão se incomodando com muita ansiedade, quando a droga falta, então isso também eleva a pressão. E aí, em decorrência dessas, problema cardíaco, problema pulmonar, circulatório, aí vai a coisa chamando, né, outras. Quando você fuma, mais de 4.700 substâncias químicas entram no seu organismo. As substâncias da fumaça do cigarro atingem boca, narinas, faringe, laringe, esôfago, traqueia e pulmões, além dos aparelhos digestivo, renal e circulatório. A nicotina é uma das substâncias químicas do cigarro que provocam a liberação de estimulantes. Isso acontece quando ela atinge certas regiões do cérebro que controlam várias emoções. O tabagismo propriamente dito é uma doença que já está enquadrado no Código Internacional de Doenças como uma doença relacionada ao uso de drogas. Ela já está na dependência, que causa dependência. Em menos de 10 segundos, a nicotina atinge o cérebro e, por ser uma droga, estimula o sistema nervoso central, que provoca a dependência química. Ou seja, a pessoa apresenta uma série de sintomas quando não fuma. E essa é a principal dificuldade de se largar o vício do cigarro. Muita dor de cabeça, respiração, tudo, acho que tudo de ruim que acontece no ser humano, a fumaça faz. A última vez que eu vim para cá foi que me deu um princípio aí de AVC e eu procurei ajuda aqui
me tentar parar de fumar e, aliás, graças a Deus, até agora estou conseguindo. Faz um mês que eu não fumo. Quando eles começam a fumar, aquilo ainda está pouquinho, né? Mas com o tempo vai se formando as dependências mais significativas, que é a dependência química. Tem a dependência comportamental. Às vezes nós temos um paciente que ele fuma pouco, mas a dependência dele do comportamento é muito grande. Ele só falta comer o cigarro. Tudo o cigarro está presente. Ele não pode andar se tiver sem cigarro. Muitas senhoras aqui informam que eles sem o cigarro parece que elas estão sem batom. O fumante apresenta ainda aumento de doenças dentárias e gengivais e, inevitavelmente, mau hálito e o cheiro característico do cigarro. Toda vez que tem uma festa, por exemplo, em casa, eu tinha de sair para mim não ficar fumando na frente da minha mãe, na frente dos meus filhos. Tinha de sair para algum lugar e, claro, que a pessoa é excluída da sociedade, né? Eu vou em algum lugar, hoje em dia eu entro num restaurante, eu como, faço qualquer coisa na vida, não preciso estar me saindo, porque toda hora dá aquela vontade, porque o vício é maior. Para mim, o vício é maior que era fumaça. Acho que a fumaça para mim era tudo, mais que a minha própria vida, a minha própria família. O cigarro também provoca envelhecimento precoce, diminuindo a elasticidade da pele, além da osteoporose. Já no sistema respiratório, o fumo altera o funcionamento dos pulmões, dificultando a capacidade de respirar. Estou tentando parar de fumar, eu tenho de me afastar das pessoas que fumam. Porque se eu não me afastar, com certeza eu vou ter uma recaída. E a recaída eu acho que é pior que a pessoa que fuma. O tabagismo é o inimigo número 1 da minha família, né? Porque eu perdi meus 2 avós, meu pai e 3 tios por complicações relacionadas ao tabagismo, né? E isso me estimulou a estudar sobre isso, né? Porque é um mal que ainda afeta muitas famílias, né? Entre as doenças mais conhecidas provocadas pelo cigarro está o câncer, principalmente o de pulmão. Apesar disso, o número de fumantes não para de crescer. Mas é um prazer ilusório, porque é bem passageiro e as consequências que ele leva tão graves. Eu sempre digo para os pacientes, a gente não pode sentir um prazer com uma coisa que a gente sabe que está nos matando, que nos está destruindo, né? Mas eles sempre falam que dá um prazer. Porque o cigarro é uma doença, não é um vício, não. Porque acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que procurar. E se tu procura fumar, não fume, que é um mal que faz para a humanidade, principalmente para o teu próprio pulmão, para a vida de quem fuma. Pontapé para muitas outras doenças, como a enfisema pulmonar, a bronquite crônica, câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de esôfago, de pâncreas. Ela está relacionada com vários problemas e a dependência química, né? A dependência psicológica, entre outros fatores, né? A gente já tem esses estudos comprovando que assim, 8 horas depois que ele já baixou, a pressão dele arterial começa a já tentar normalizar, porque ela é influenciada pela vasoconstrição. Não tem, ele já está suavizado ali. Aí, então, o primeiro que a gente sente é a melhora nessa parte circulatória. Depois ele começa a ver também que a respiração melhorou, entendeu? Porque não está o ataque no pulmão. E assim, as coisas vão, de acordo com o tempo, vão sendo recuperados. Mas assim, para viver uns 10 anos depois, a gente já pode dizer que ele está com o mesmo risco do que aquele que nunca fumou. Aquela questão que o cigarro era associado a uma coisa assim legal, descolada. Antigamente era considerado charmoso fumar. Então isso levou muitas pessoas a fumarem, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Então ainda hoje a gente encontra pessoas fumando, né, por causa disso, que é associado a uma coisa legal, uma coisa descolada, né? Tanto homens quanto as mulheres, mas um pouco mais os homens. Dependência de álcool e outras drogas é uma doença. A recuperação é a única solução. Conheça o Espaço Nova Vida, credenciado pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas.
Com uma área de 16 mil metros quadrados, o Espaço Nova Vida oferece a você tratamento e prevenção de álcool e outras drogas. Entre em contato com a gente. 9983-0332 e 3265-1258. Quer ver como o novo Bampará está cada dia melhor para você? Tem a agência empresarial, o mobile banking, cartões de crédito e uma moderna rede de compras, o Bcard. Tem a compra premiada e a poupança premiada, a única que te dá um carro. E vem muito mais por aí. O Bampará é um banco cada dia melhor para você. Para você poupar, para você ganhar, para você Bampará, crescer. cada dia melhor para você. Estamos de volta e hoje conversando sobre tabagismo com a psicóloga Jacileia da Costa. Ela é coordenadora municipal de controle do tabagismo. Doutora Jacileia, por que cigarro, charuto, cachimbo, fumo de rolo e rapé fazem mal à saúde? Qualquer derivado do tabaco, independente da classificação, faz. Porque ele causa mais de 50 doenças. Uma das mais graves são o câncer de pulmão. Então, se a gente puder evitar qualquer um tipo desses, tabaco, é melhor não usar. E quais os derivados do tabaco mais agressivos à saúde? E como agem? A nicotina. Ela vai corroendo o ser humano por dentro e a partir do momento que você começa a inalar aquela fumaça, ela pode causar o câncer de faringe, laringe, sem contar o de boca. Então, ela vai... É uma forma de corroer o ser humano tanto por dentro quanto por fora e mais as doenças cardiovasculares que ela vai causando. Como o cigarro atua quimicamente no organismo? Através da destruição das células. Ele entra, através da fumaça, ele vai na corrente sanguínea e vai chegando ao rim, pulmão. O pulmão é um dos órgãos mais afetados. 90% das pessoas que fumam morrem de câncer de pulmão. E o que causa a dependência do cigarro? A dependência, o cigarro ele é um dependente químico que se busca através da curiosidade, né? E aí o uso, o seu organismo ele vai ficando dependente da nicotina. Aí o que ocorre? Você vai fumando e o organismo ele não consegue, se você não tratar, sair daquele estado de dependência, porque é a própria nicotina que vai agindo dentro do organismo. O doente ativo, uma criança ao lado é passiva, é isso? Ela pode se tornar dependente? A gente reconhece na convivência ali convivência a gente reconhece o fumante passivo, porque na realidade ele inala aquela fumaça do cigarro. E esse fumante ele pode chegar dos 90% das mortes de câncer de pulmão, 10% são fumante passivo. Mas ele pode se tornar no futuro com certeza. Um fumante realmente decorrência do pai, da mãe estar fumando, essa criança? Isso, ele pode, como não. Alguns têm aversão, porque fumou passivamente durante um período, mas eles têm aversão, não conseguem, mas outros. E a própria fala de alguns dependentes químicos, ele diz assim, eu comecei a fumar porque o meu pai fumava e eu ia acender o cigarro para o meu pai. E a partir daí ele se torna um dependente. Por que as pessoas começam a fumar? A indústria do tabaco, a poderosa indústria, ela vende a imagem de que fumar é bonito, é inteligente e a sensação de liberdade. Que na realidade, o que a mídia passa, o marketing vende muito isso. Só que muitas dessas pessoas que fumam, eles desconhecem as causas desse ato de fumar. Eles não têm noção das doenças, dos problemas e do sofrimento que causa na família quando essa pessoa adoece. E quais as doenças causadas pelo fumo? Tem o câncer de pulmão, tem as doenças cardiovasculares, tem até chegando a uma leucemia. O paciente pode ter câncer de boca, laringe, faringe. São inúmeros, fígado, pulmão, tudo isso a gente
leva. E quais as maiores desvantagens em fumar? Digamos, desvantagem em fumar. Porque tem desvantagem. Eu acho que todas, não tem uma maior. Qualquer uma delas, elas te levam a uma desvantagem. Uma delas é você não poder respirar. Porque quando você começa a ter um efizema, você tenta buscar o ar e você não consegue. E você não poder respirar, isso aí é fundamental. Por exemplo, quem não deixa de viver sem respirar? E a mulher grávida, fumante? A mulher grávida fumante, ela causa um sério problema para o bebê e para ela mesma, né? Porque ela começa a ter inúmeros problemas na gravidez e tem um parto de risco bem alto. Doutora, tabagismo passivo, o que vem ser realmente? Tabagismo passivo é quando a pessoa inala a fumaça onde ela não está fumando. Quem está fumando é o parceiro, o companheiro, o amigo, algum parente da família, e ela está ali no meio daquele ambiente inalando a nicotina. Pode ser até uma criança de berço, né? Pode. Com certeza, né? Vai ser prejudicada também. Com certeza. Tá. Doutora Jacileia, nós vamos para um pequeno intervalo comercial e a gente volta já. Dependência de álcool e outras drogas é uma doença. A recuperação é a única solução. Conheça o Espaço Nova Vida, credenciado pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Com uma área de 16 mil metros quadrados, o Espaço Nova Vida oferece a você tratamento e prevenção de álcool e outras drogas. Entre em contato com a gente. 9983-0332 e 3265-1258. Quer ver como o novo Bampará está cada dia melhor para você? Tem a agência empresarial, o mobile banking, cartões de crédito e uma moderna rede de compras, o Becard. Tem a compra premiada e a poupança premiada, a única que te dá um carro. E vem muito mais por aí. O Bampará é um banco cada dia melhor para você. Pra você poupar, pra você ganhar, pra você Bampará, crescer. cada dia melhor para você. Com Laila Tour, sua diversão está garantida, com muita emoção e aventura. Participe do Réveillon em Fortaleza, Ceará, da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, Pernambuco. Viaje para os Lençóis Maranhenses e Gramado, no Rio Grande do Sul. Laila Tour, excursões e passeios turísticos. Um novo jeito de se divertir. 8959-8830 e 8866-0036. Laila Tour, excursões e passeios turísticos. Estamos de volta, conversando com a coordenadora municipal de controle do tabagismo, doutora Jacileia da Costa. Doutora Jacileia, como o tabagismo passivo afeta a saúde? Ele afeta tanto quanto a pessoa tabagista, quanto a pessoa passiva, porque ela vai ingerir todas as drogas que contém dentro do tabaco, do uso, seja cigarro, qualquer produto do tabaco, e vai passar a ficar doente tanto que dos 90% das pessoas que morrem de câncer de pulmão, 10% são pessoas tabagista passiva, dentro desse contexto. Apesar de não estar fumando, mas ela está ali ingerindo a fumaça que sai do cigarro. Então, ela pode ter câncer de pulmão e hoje já é comprovado que realmente, hoje a gente já tem índice que 10% das pessoas que morrem de câncer de pulmão são pessoas não tabagistas, são os fumantes passivos. Quer dizer, um ambiente fechado muito mais perigoso. E um ambiente aberto, ventilado, corre menos risco. O risco é o mesmo, porque a fumaça, se você estiver lá próximo, agora é evidente que se tiver todo o ambiente fechado, você vai inalar mais rápido, porque no ambiente aberto ele tem a circulação de ar, onde não tem, o acúmulo é maior. Quer dizer, então, que a sugestão, alguém acender um cigarro, você sai de pé?
Não, é mais fácil ele sair de perto do que... Quem? O fumante? O fumante. O fumante, geralmente, hoje, ele não fuma no ambiente fechado. Ele geralmente sai, se você for a um bar, ele sai e fica na esquina fumando. Ele não acende mais. Hoje, essa é uma realidade nossa de Belém. Se você for a um bar, ele levanta, ele pede licença e vai lá para a esquina fumar o cigarro dele, fuma e depois volta. Até porque a sociedade já tem cobrado isso dele. Então, ele não chega, eu vou pedir licença para fumar. Não, ele levanta e vai. Doutora, por que cada vez mais os adolescentes se tornam fumantes? Pelo marketing das empresas, né, de vender o produto associado à liberdade, à autoafirmação. E também eles colocam que é ser inteligente fumar. Mas, por trás disso, eles não colocam as doenças que causam esse ato. Então, a gente tem trabalhado isso nas escolas públicas, através do programa Saúde na Escola, né? Nós estamos combatendo essa questão do fumo, porque no idoso a gente vê os ex-tabagistas. O pessoal já de média idade, eles não fumam. É uma incidência pequena, mas a gente está com problema no adolescente, porque é oferecido e também pelo custo da droga. É uma droga barata, legalizada, né? O governo tem aumentado o imposto em cima disso, para a gente conseguir reduzir o índice de morte. A gente tem combatido, é uma indústria muito poderosa, que não é fácil, mas a saúde tem conseguido reduzir os índices. A senhora sabe me dizer se o fumante em si, qual a facilidade que ele tem para passar a usar maconha? Olha, é assim, não, o fumante oficializado, que é o que usa o tabaco, eu estou me referindo ao adolescente. Ao adolescente, sim, mas eles não têm tanta facilidade, porque a gente tem trabalhado em cima desse grupo e são poucos os que fumam maconha. Quem fuma maconha já é o pessoal mais depois dos 20. E eles têm vergonha de dizer isso. Quando a gente sai para dar as palestras, ele não te fala ali no meio do grupão, ele te chama sempre de quando a gente vai dar palestra, depois a gente tem que ter um consultório lá para atender. Porque ele chega, ele tem vergonha disso, ele chega e diz... Eu queria falar, eu sou fumante. Digo, fumante, tá, quando tu é fumante, tudo bem, fumo maconha. Digo, vamos te encaminhar então para o tratamento. Porque, doutora, aqui na comunidade Nova Vida, no Centro Nova Vida, nós recebemos alguns pacientes com a idade de 14, 15, 16 anos. Alguns começou com álcool, a adicção, outros com cigarro, mas o cigarro e a maconha. Ele usava o cigarro para justificar o uso da maconha. É um bom Isso dado. É uma realidade também? Também. Dentro Também, porque na realidade, como é uma dependência química, ele vai buscar outros meios que leve a satisfação dele. Ele sempre vai mudando, conforme o nível do organismo dele. Porque cada um vai ter uma resposta. Então, a gente não tem assim um parâmetro. A gente vai conseguir conduzir. E dizer, tantos utilizam esse tipo de droga, outro. Mas, dependendo do organismo, eles vão procurando. Às vezes, eles aumentam o número de cigarros. Aí, até conhecer outra droga que eles são apresentados e passam a utilizar. Agora, doutora, essas imagens e advertência que tem na carteira do cigarro, isso funciona ou passa batido, digamos assim, o português vulgar? O dependente químico, ele nem toma conhecimento da advertência, porque se você ver, a advertência ela é bem pequena, isso é uma briga grande que a gente tem. Enquanto que a pessoa que passa a imagem do belo, ela é bem maior. Então, a indústria tem brigado muito com a gente sobre isso. A gente sempre diz que a gente do governo é bem pequena em relação ao poder financeiro da indústria. Os próprios tratamentos a gente vê que eles pagam bem menos. Agora, qual o papel do Instituto Nacional do Câncer, do controle do tabagismo? O INCA, ele é o coordenador nacional. Ele coordena todos os estados, as secretarias municipais. E ele que é o mentor do programa. Ele faz todo o controle, ele faz as capacitações. A gente senta junto com eles e pensa o que é melhor para cada município, para cada estado, e trabalha em cima de cada realidade. Na realidade, o que é que o INCA disponibiliza hoje junto com o governo, que ele é um órgão do governo federal? São o tratamento, né, que são as terapias cognitivas, mais associadas à medicação, caso necessário, que é a reposição de nicotina através dos adesivos, e mais a BUP, que já é uma medicação controlada
já que a gente usa na área mental. Então, o INCA tem, o governo federal banca e a gente executa. E faz a fiscalização em cima do que a gente tem feito no trabalho em cada município e estado. O tratamento de vocês é gratuito, não é? Gratuito, só na rede SUS. No órgão municipal? Não, o tratamento está disponível em 4 unidades já, e mais uma estadual que é sobre a nossa gerência, né? Ele é gratuito, você só precisa desejar dizer, eu quero parar de fumar. Parei de fumar, quero parar, chega lá, faz uma inscrição, não tem fila, não tem nada. A gente monta o grupo e, a partir daí, a gente começa a terapia de grupo cognitiva. Se esse paciente ele precisar de atendimento separado, a gente atende e aí a gente começa. Se aplica um teste, que é um teste que vê o nível de nicotina, e a partir daí já há a prescrição dos adesivos de nicotina, que é a reposição. Por exemplo, eu não posso pegar um paciente e tirar assim, olha, vou te tirar o teu cigarro. Se o paciente entrar no estado de abstinência, ele vai enlouquecer. Então, a gente começa a reduzir. Disponibiliza os adesivos, que é a reposição da nicotina, ele deixa de fumar, tanto cigarro, a gente coloca o percentual, que são disponíveis em 7, 14 e 21 miligramas de nicotina. A partir daí ele não inala, porque o maior problema hoje é inalar essa fumaça. Quando ele inala, ele consegue afetar praticamente todos os órgãos. E na reposição, vai se fazendo uma reposição gradual, tirando. Tantas semanas ele usa um índice, aí vai usando à medida que ele vai apresentando as melhoras. Agora, com certeza, tem muitos que não conseguem. E o que é feito com isso? Não. Paciente que não consegue parar. Que tenta, não consegue, diz, não adianta, eu não consigo. É assim, eu sempre trabalho, nossos profissionais, essa expectativa, porque é muito frustrante. A gente sempre trabalha, não fiquem vocês pensando que no primeiro momento de 10 pacientes vocês vão conseguir o 10, mas a gente tem conseguido de 10, 8, gente, isso é muito bom. Então é um índice altíssimo. Altíssimo em Belém, a gente tem comemorado, mas a gente não tem deixado de trabalhar. Principalmente o adolescente. E aí esses 2 ou 3 de 8 ou 7 que não deixaram, os 3 que não deixaram, ou 2, ele retorna no próximo grupo, ele nunca é abandonado. Por quê? A gente sabe que é uma dependência química e a gente tem que ter tolerância para trabalhar esse fato. Ele vai voltar inúmeras vezes, ele pode tentar, a gente tem que estar sempre disponível para recebê-lo. Agora, doutora, a partir do momento, eu parei, eu tenho 1 ano, eu tenho 2 anos sem fumar, ponto. Se eu der um traguinho, abre a compulsão? Não necessariamente. Alguns vão sim ter uma compulsão por algum problema de família, social, alguma coisa levou ele se remeter àquele quadro. Uma desestruturação familiar, Isso. Alguma dificuldade. Aí eu pego um cigarrinho, tomo um café, pego um cigarrinho e dou um trago. Eu não vou comprar uma carteira de cigarro? Isso é muito não relativo. Abre a compulsão? Não necessariamente. Pode abrir, sim, essa compulsão. Mas isso vai depender da situação em si. Eu não posso levar isso como regra, entendeu? Mas acontece. Claro, com certeza. Ele é um dependente químico que não vai ser assim tão fácil. Eu sempre digo, não é fácil parar de fumar. Mas que a gente está ali para ajudar, com certeza. Doutora Jacileia, a senhora quer acrescentar alguma coisa mais aí, alguma informação para aqueles fumantes que precisam, que necessitam de um tratamento? Eu quero acrescentar que nós temos hoje 4 unidades disponibilizando tratamento, que é a unidade do Bengui 2, a unidade do Jurunas, a unidade da Marambaia e a unidade do Telégrafo. Já estão disponibilizados e na URI Presidente Vargas, apesar de ser do Estado, mas é sob nossa coordenação. A gente tem qualquer pessoa que precisar ir lá, querer parar de fumar, chega lá e diz que quer parar e a gente já atende. Não tem fila e o tratamento está disponível de graça pelo SUS, ele não vai pagar nada. À sua disposição. Quer parar de fumar? Não é tão difícil. Basta você querer e admitir a sua impotência perante o cigarro e perante a sua própria vida. Doutora Jacileia, obrigado pela participação do programa Nova Vida. Programa Nova Vida, o programa da família paraense. No próximo domingo, 7h30 da manhã. Só por hoje, sem droga. Tchau. Programa Nova Vida. Oferecimento Bampará. Cada dia melhor para você.